Olá, aqui é o professor Ney e hoje eu vou falar um pouquinho sobre custos com materiais diretos e critérios de valoração de estoques. Nós já vimos que o custo final dos produtos ele é composto pela soma do custo com os materiais diretos, mão de obra direta e os custos indiretos de produção. Os materiais diretos, eles são aqueles materiais utilizados na produção ou na prestação de serviços, cujo consumo pode ser mensurado de forma objetiva. Para um custo ser considerado como um custo direto, eu tenho que ter medidas objetivas do seu consumo, na produção de cada produto ou na prestação de cada serviço. Resumidamente, os materiais diretos eles podem ser matéria-prima, demais componentes utilizados na produção e embalagens. No vídeo de hoje, nós vamos responder essas três perguntinhas. O que deve integrar o valor de custo dos materiais diretos? Custo histórico ou valor recuperável? Qual eu devo utilizar? E como avaliar lotes do mesmo produto adquiridos por valores diferentes? Para responder a primeira pergunta, o que integra o valor dos materiais? O que eu devo considerar na hora de avaliar os materiais utilizados pela empresa industrial? No CPC 16 ainda, aquele CPC que trata da avaliação de estoques, ele traz no seu item 10 os seguintes dizeres. O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição, de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Então vejam bem, além dos custos de aquisição, ou seja, o valor que a empresa pagou quando comprou os materiais, nós temos que incorporar ao valor desses materiais diretos também aqueles custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Então, todos os gastos que a empresa industrial incorrer até que esses estoques estejam em condições de serem utilizados na produção, todos esses gastos devem fazer parte do custo desse material. O item 11 do CPC, ele elenca os componentes desses custos de aquisição. Então, nós vamos considerar como custo de aquisição, além do preço de compra daquele material, também os impostos, exceto os impostos recuperáveis junto ao fisco. Então, nós vamos ver mais à frente que, em alguns casos, o valor dos impostos não vai ser considerado como um custo do material. Nós vamos incluir também os custos de transporte. Então, por exemplo, se a empresa pagou o frete na compra de matéria-prima, o valor desse frete pago na compra de matéria-prima vai ser considerado como um custo dessa matéria-prima. Os custos com seguro também serão considerados como um custo do material, e esse seguro vale tanto para aquele seguro no transporte do material, quanto para o seguro da fábrica. Então, o seguro que eu tenho lá do galpão, em que esses materiais ficam armazenados, esse valor do seguro também vai ser tratado como o valor dos estoques. Eu tenho que incorporar esses gastos ao valor de custo desses materiais. E, além disso, eu tenho que considerar também os custos com manuseio, que seria os gastos ali necessários para receber esse material, para acondicionar esse material nos estoques. Então, todos esses gastos devem fazer parte do custo com os materiais. O item 11 ainda traz aqui como destaque que os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. Considerando os impostos, os dois principais que nós vamos abordar é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. A regra geral diz que esses impostos eles são não cumulativos. O que vai acontecer? Quando a empresa compra matéria-prima, esse valor do imposto pago na compra da matéria-prima vai gerar um crédito de ICMS ou de IPI que a empresa conseguirá compensar na venda dos seus produtos acabados. Como que isso vai funcionar? Para isso ficar mais claro, eu trouxe aqui um exemplo de uma empresa. Lembrando que algumas empresas conseguem recuperar o ICMS e o IPI, outras empresas não conseguem recuperar esses impostos. Então, eu trouxe aqui o exemplo de uma empresa que ela consegue recuperar tanto o ICMS como o IPI. Então, quando o ICMS e o IPI são recuperáveis, o que vai acontecer? Na compra da matéria-prima, que é o material direto, a empresa pagou aqui, ela comprou matéria-prima
por R$ 1.000, com ICMS incluído de 18% e IPI destacado de 10%, totalizando R$ 1.100. Então, vejam bem, o ICMS, por definição, né, o valor desse imposto, ele faz parte da receita bruta da empresa. Então, dentro desses R$ 1.000, eu tenho 18% de ICMS embutidos. Por outro lado, o IPI, ele é um imposto que vem destacado. Então, esses 10% de IPI, eles estão por fora desses R$ 1.000. Ou seja, no caso dessa compra aqui, a empresa pagou R$ 1.100. Como que a empresa vai contabilizar essa compra de matéria-prima? Foi à vista, né? Então, ela gerou aqui um crédito na conta caixa, porque saiu o dinheiro do caixa da empresa, saiu R$ 1.100 do caixa da empresa, só que qual o valor que eu vou considerar como um custo do material? Ela pagou R$ 1.100 nessa matéria-prima, mas ela vai conseguir recuperar o ICMS e o IPI quando ela vender o seu produto acabado. Ou seja, quando ela comprou essa matéria-prima, ela gerou um direito de recuperar o ICMS e o IPI na venda do seu produto acabado. Então, o que vai acontecer? Como dentro de R$ 1.000 eu tenho 18% de ICMS, então eu vou descontar ali 18% de R$ 1.000, eu tenho R$ 180 dentro desse valor da compra, que é composto por ICMS. Então eu vou contabilizar aqui R$ 180 de ICMS a recuperar. Eu estou contabilizando a débito porque essa conta de ICMS a recuperar é uma conta lá do ativo que representa um direito da empresa. Ao mesmo tempo, eu tenho 10% de IPI. Então, 10% de R$ 1.000, eu tenho R$ 100 de IPI também a recuperar. Então, na verdade, o que essa empresa vai considerar como valor de aquisição da matéria-prima vai ser só 820. Portanto, né, eu descontei aqui R$ 180 de ICMS e R$ 100 de IPI. Então, dos 1.100 que a empresa pagou na compra da matéria-prima, só 820 é que eu vou considerar como um custo do material. Na venda à vista dos produtos, então, nesse período a empresa produziu, né, utilizou essa matéria-prima para produzir, vendeu produtos por R$ 1.500, com ICMS incluído de 18% e IPI destacado de 10%, totalizando R$ 1.650. Então, o valor total das vendas, o que a empresa recebeu, né, dessa venda à vista, foi R$ 1.650. Então, quando a empresa vende o seu produto acabado, ela também tem que recolher para o governo o ICMS e o IPI. Então, nesse caso, quais que serão os lançamentos? Como eu tenho uma venda à vista, então entrou no caixa da empresa o valor de R$ 1.650. Então, eu contabilizei uma entrada de caixa, né? Então, um débito em caixa de R$ 1.650, e eu tenho que a contrapartida desse lançamento vai ser o reconhecimento da receita. Então, a receita de vendas, eu vou considerar aqui apenas o valor de R$ 1.500, porque o IPI ele não faz parte dessa receita bruta de vendas. O IPI ele vem destacado no valor da nota fiscal. Então, eu gerei aqui esse débito na conta caixa, um crédito em receita bruta de vendas de 1.500 e outro crédito de IPI a recolher de 150. Então, agora nós temos o IPI a recolher, que significa que, a partir dessa venda de 1.650, a empresa ela deve recolher para o governo R$ 150 de IPI. Bom, e o ICMS? O ICMS está embutido no valor de R$ 1.500. Então, tem que fazer um outro lançamento aqui à parte, considerando que desses R$ 1.500, 18%, que vai dar R$ 270, ele é o ICMS a recolher. Então, a empresa ela tem que repassar para o governo R$ 270. Eu queria chamar a atenção agora para essas 4 contas, né? ICMS a recuperar, ICMS a recolher, IPI a recuperar, IPI a recolher. Notem que essa empresa ela pagou R$ 180 de ICMS quando ela comprou matéria-prima e agora, quando ela vendeu o seu produto, ela deve repassar para o governo 270. Quando a gente fala que o ICMS é o imposto não cumulativo, significa o quê? A empresa ela só vai pagar a diferença. Então, aqui, a diferença de 180 para 270, eu tenho só R$ 90. Então, ela vai, de fato, repassar para o governo só R$ 90. O mesmo vai acontecer no caso do IPI.
Quando a empresa comprou matéria-prima, ela pagou R$ 100 de IPI, e quando ela vendeu o seu produto acabado, ela deveria recolher para o governo, né, o valor de R$ 150, que é sobre o valor da sua venda de produtos acabados. Então a empresa ela vai repassar no final do período apenas R$ 50, que é só a diferença entre o que ela pagou na compra e o que ela deveria recolher na venda. Eu trouxe um outro exemplo agora de uma empresa que ela só consegue recuperar o ICMS. O que vai mudar então? De fato, a empresa pagou R$ 1.100 na compra dessa matéria-prima, só que nesse caso aqui, a empresa ela só vai conseguir recuperar os 18% do ICMS. Então, 18% de R$ 1.000, R$ 180, ela só vai conseguir recuperar os 180. Então o que eu faço com os outros 10% do IPI? O valor do IPI, como a empresa não consegue recuperar, ela vai incorporar esse imposto no valor de custo da matéria-prima. Então, notem que agora o estoque de matéria-prima ele está avaliado em 920, que é R$ 100 a mais, ou seja, aqueles 10% do IPI, eles foram incorporados como um custo da matéria-prima, porque essa empresa ela não recupera o IPI. Na venda dos produtos, a ideia é a mesma, só que essa empresa ela só vai recolher 18% de ICMS sobre o valor da venda de R$ 1.500. A empresa ela vai contabilizar uma entrada de caixa de R$ 1.500, então um débito de caixa R$ 1.500 e a receita de vendas de R$ 1.500. O ICMS de 18% sobre R$ 1.500, ela vai recolher para o governo 270 de ICMS. Da mesma forma, ela vai descontar os 180 que ela pagou quando ela comprou a matéria-prima, então ela só vai repassar para o governo a diferença de R$ 90. Bom, além dos impostos, vai fazer parte do custo com materiais também o custo de transporte, custos de seguro também devem ser apropriados, né, ao custo dos materiais, e também os custos de manuseio. Né? O que seria esse custo de manuseio? O valor da mão de obra do pessoal que descarregou o caminhão e acondicionou esses materiais lá no estoque para que eles tivessem condição de ser utilizados. A própria manutenção desses estoques, né? Então, a energia elétrica gasta nesses estoques, a depreciação dos móveis, equipamentos utilizados no acondicionamento desses estoques, todos esses gastos eles são custos com manuseio. Então, a rigor, esses custos com manuseio eles devem ser apropriados como um custo do material. Na prática, não é bem isso que acontece. Né? Na prática, esse custo com manuseio, geralmente, ele é tratado como um custo de produção do período. Então, o que as empresas costumam fazer? As empresas consideram todos esses gastos com o manuseio dos estoques como se fossem custos do período. Então, ao invés de apropriar esses gastos, né, como custo dos materiais, as empresas elas vão apropriar esses gastos como um gasto do período. Esse procedimento, na prática, não gera nenhum transtorno com relação à apuração dos custos de produção. No entanto, se esse fluxo de produção e de compra ele sofre oscilações ao longo do ano, esse procedimento talvez não seria o mais indicado, porque acabaria acontecendo o seguinte: naqueles meses em que a empresa comprou muito, os custos de produção seriam mais elevados, o que não corresponderia à realidade. Ainda com relação ao custo com materiais diretos, existe uma dúvida que permeia, né, o ambiente contábil gerencial, que é a seguinte: eu devo avaliar os meus estoques pelo custo histórico ou pelo valor realizável líquido, ou pelo valor de mercado? Qual que é o valor base para registro da contabilidade? Bom, no CPC 16 ainda, no item 7, ele traz aqui essa definição de valor realizável líquido. Então, o valor realizável líquido refere-se à quantia líquida que a entidade espera realizar com a venda do estoque no curso normal dos negócios. O que isso quer dizer? Nem sempre o valor de aquisição do material é o valor que, de fato, aquele material consegue gerar de benefício para a empresa. Por exemplo, às vezes a empresa comprou um material para ser utilizado na produção, só que esse material perdeu a qualidade ali ao longo do processo de armazenamento. Essa perda de qualidade ela vai influenciar também no valor realizável líquido desse material, né?
Então, esse valor realizável líquido seria, né, por quanto que a empresa consegue receber por esse material na condição em que ele se encontra atualmente. No item 9 lá do CPC, nós temos ainda que os estoques eles devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Assim, na avaliação dos materiais diretos, eu tenho que considerar tanto o custo histórico quanto o valor realizável líquido. E a opção sempre vai ser pelo menor valor. Considerando os critérios de valoração de estoques, ao longo da produção, né, na empresa, ela vai efetuar várias compras de materiais, vários lotes diferentes de materiais. E, muito frequentemente, ela vai fazer compras de valores diferentes. E na hora de utilizar esses materiais na produção, qual o valor que eu vou considerar como custo de produção? Vai ser o valor daquele primeiro lote que foi comprado, ou do lote que foi comprado por último, ou eu faço uma média desses valores? Então, qual que é o critério que eu vou utilizar para valorar esses estoques? Ainda no CPC 16, nos itens 23 a 27, eu tenho elencados 3 possíveis formas de fazer essa valoração dos estoques. A primeira forma é o custo específico. O custo específico, né, ele é atribuído a itens identificados no estoque. Por exemplo, quando eu tenho uma fábrica de móveis que compra puxadores personalizados para a produção de armários de uma demanda específica. Nesse caso aqui, esses puxadores, eles foram encomendados, eles foram adquiridos para atender uma demanda específica. Então a empresa consegue identificar claramente qual foi o custo específico daqueles puxadores. Então o custo específico, ele só é aplicável, né, nesses casos em que o material que está sendo estocado, ele consegue ser identificado de forma individual. Um outro critério que é apresentado no CPC 16 é o critério do PEPs, primeiro a entrar, primeiro a sair. Esse critério ele pressupõe que os itens do estoque que foram comprados ou produzidos primeiro sejam vendidos em primeiro lugar. Então, de acordo com o PEPs, nós vamos dar baixa nos estoques de produtos ou de materiais, né? Primeiro, aqueles lotes de produtos que entraram primeiro no estoque. Um outro critério aceitável pela legislação é o critério do custo médio ponderado. Nesse critério, o custo de cada item ele é determinado a partir da média ponderada do custo de itens semelhantes. Nesse caso aqui, a empresa ela vai calcular o custo médio desses produtos. Então, as saídas de materiais dos estoques, eu vou contabilizar por esse valor médio. Como exemplo da aplicação desses critérios de valoração de estoques, eu trouxe aqui o caso de uma empresa que ela iniciou a produção do mês com estoque inicial de chapas de aço composto por 10 chapas a R$ 200 cada. Então, esse é o estoque inicial de material dessa empresa, 10 chapas a R$ 200 cada. No dia 2, ela adquiriu 50 chapas por 12.500, com ICMS incluído de 18% e IPI destacado de 10%, totalizando 13.750. Essa empresa pagou, então, R$ 13.750 na aquisição dessas 50 chapas. Sabendo que a empresa recupera o ICMS e o IPI, qual o valor de custo das 50 chapas? Então, inicialmente, nós temos que identificar qual que é o valor a ser considerado como um custo dessas 50 chapas de aço. A empresa pagou R$ 13.750, só que dentro desse valor estão incluídos 10% de IPI e 18% de ICMS. Como a empresa consegue recuperar esses impostos quando ela vendeu os seus produtos acabados, nós vamos descontar esse valor dos custos dos estoques. O ICMS a recuperar, ele é de 18%. Então, nós vamos calcular 18% de 12.500, essa empresa ela vai ter a recuperar 2.250. Esse valor de 2.250, eu vou abater do valor dessa aquisição. Esse valor não vai entrar no custo das chapas. O IPI a recuperar é de 10%, que calculando aqui, nós temos 1.250 de IPI a recuperar, portanto, não fará parte do valor de custo desses materiais.
O custo dessas 50 chapas será, portanto, 3.750, que é o valor total que a empresa pagou, menos 2.250 de ICMS a recuperar, 1.250 de IPI a recuperar. O valor de custo dessas 50 chapas será, portanto, 10.250. Para saber o custo de cada chapa de aço, nós vamos dividir 10.250 por 50 unidades. Cada unidade custou para a empresa 205. Então, nós já identificamos qual que é o valor unitário de cada chapa, né? Considerando que essa empresa ela vai recuperar o ICMS e o IPI. Bom, considerando agora que durante um mês essa empresa ela utilizou 20 chapas de aço para a produção, e sabendo que a empresa utiliza o PEX como critério de valoração de estoques, qual que é o custo dessas 20 chapas que foram utilizadas na produção? Para responder essa pergunta, nós vamos utilizar aqui a nossa ficha de controle de estoques. Essa empresa ela iniciou o mês com um saldo inicial de 10 chapas, avaliadas em R$200 cada uma delas, totalizando R$2.000. Quando ela comprou 50 chapas, ela registrou aqui a entrada de 50 unidades a R$205, totalizando R$10.250. Como essa empresa ela trabalha com PEPs, eu tenho que manter o controle separado de cada lote de produtos. Eu tenho que saber quais os lotes que são mais antigos no meu estoque para efetuar as baixas inicialmente por esses lotes. Dessa forma, a empresa mantém, né, 10 chapas a R$200 e ela comprou agora 50 chapas a R$205. Então, ela tem esses dois lotes de produtos que totalizam 12.250. Como ela utilizou 20 chapas e ela utiliza o PEX, eu tenho que registrar a saída dessas 20 chapas do meu estoque. Pelo PEX, nós vamos dar baixa inicialmente nesse lote de 10 unidades a R$200, totalizando R$2.000, e as 10 unidades restantes, nós vamos pegar desse lote de 50 chapas a R$205, totalizando R$2.050. Então, as 20 chapas, elas têm um valor de custo, né, de R$4.050. Então, R$4.050 aqui é o custo com material direto nesse mês. É o custo do material direto utilizado na produção desse mês. O estoque final ficou avaliado, então, em 40 unidades a R$205, totalizando R$8.200. E se essa mesma empresa utilizasse o custo médio, qual que seria o custo com as chapas de aço? O saldo inicial continua sendo 10 unidades a R$200, totalizando R$2.000. Quando essa empresa comprou 50 chapas a R$205, dando um total de 10.250, pelo custo médio, nós não precisamos mais nos preocupar em manter a sequência desses lotes de produtos, né? Pelo custo médio, sempre que entrar ou sair novas unidades, nós vamos calcular o custo médio desses materiais. Nesse caso, então, somando o valor de custo dessas 60 unidades, nós temos 12.250. O custo médio nada mais é do que 12.250 dividido por 60 unidades. Cada uma dessas unidades está avaliada por um custo unitário de R$ 204,17. Portanto, quando a empresa for efetuar a baixa nos estoques, ela vai dar a baixa em 20 chapas a R$ 204,17, apurando um custo de R$ 4.083,40, restando também com um estoque final de 40 unidades a R$ 204,17, totalizando R$ 4.166,60. O tema de hoje se encerra por aqui e até a próxima!